Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio do Colégio Shalom, tudo bem? Espero que bem, em nome de Jesus. Meu nome é Anderson, vou trabalhar com vocês hoje História, capítulo 5 do livro 2. Eu quero convidar você pode dar uma pausa no vídeo aí, pegue seu livro de História, vamos trabalhar agora o livro 2, tá bom? Capítulo 5, começando pela página 2. Nosso tema de hoje, Grécia Antiga, e nós vamos dividir essa aula em duas partes, tá bom? Hoje eu quero falar como é que se formou a Grécia, falar um pouco de Esparta, de Atenas, assim um assunto bem legal, porque muito que nós vivemos hoje tem a ver com a Grécia Antiga. Democracia, república, são conceitos criados na Grécia, tá bom? Então isso é muito importante, vai ser uma aula muito legal. Primeira coisa legal para você gravar é o seguinte: quais foram os 4 povos que, de maneira geral, ajudaram a formar o que a Grécia é? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Esses 4 povos, eles migraram para a região sul da Península Balcânica e ali começaram a constituir uma civilização, tá certo? Uma coisa importante nós entendermos, isso se deu mais ou menos 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo, tá bom? Isso é importante gravar. Outra coisa também legal é entender que, a princípio, os povos que migraram, eles criaram o chamado gênero. O gênero seria mais ou menos como é um clã, onde famílias, o mais velho liderava aquele clã. Só que chegou uma hora que esse gênero começou a crescer demais, se ligar a outros gêneros e começaram a virar cidades. Aí você tem a formação das chamadas polis. Polis são cidades autônomas, independentes, que possuem um governo próprio, um exército próprio, uma economia própria, uma estrutura militar própria. E se você parar para avaliar, a Grécia Antiga ela não se constituiu no Império Grego. Não existia uma unidade em todas as polis. Cada poli possuía uma independência. Eles possuíam, sim, aspectos em comum, como a religiosidade, a questão do idioma. E eu queria me ater rapidamente a um aspecto no que se refere à questão religiosa dos gregos, tá bom? Quero que você se atente a isso. Você vai ter na antiguidade vários tipos de divindades. Basicamente são 3 tipos. Primeiro, o chamado Deus antropomórfico. O que é Deus antropomórfico? É o Deus que possui características humanas. Antropo, homem, mórfico, mutação. Então é um Deus que possui aspectos humanos. Os deuses gregos, em sua maioria, do chamado Olimpo grego, eram deuses antropomórficos. Também existiam os chamados deuses zoomórficos. Eram deuses que tinham a parte zoo, animal, e eram deuses. Nós temos ainda muitos povos hoje em dia que adoram animais, então isso são chamados deuses zoomórficos. E também tinham os deuses antroposomórficos. Antropo, homem, zoo, animais, morfos, uma mutação de todos esses juntos. Um exemplo disso, Anubis, que era uma deusa egípcia que possuía uma cabeça de chacal num corpo de homem. Você tem o Minotauro, que ele possuía uma cabeça de touro, mas um corpo de homem. Você tem o Centauro, que possuía um corpo de cavalo e abdômen para cima de homem. Então eram deuses antroposomórficos. Mas no caso da Grécia específico, eram deuses antropomórficos. Eram deuses que possuíam aspectos humanos e que em muitos casos se relacionavam dentro da mitologia grega com os seres humanos, tá bom? Com relação às polis, como eu falei, eram cidades independentes que se autogovernavam, que possuíam estrutura bem própria. Elas conviviam sem ter muito contato com a outra, não só em tempos de comércio ou também em tempos de guerra. Isso era muito comum. Das polis da Grécia que mais destacaram, você tem a polis de Esparta, tá bom? E você também tem a polis de Atenas. No caso da polis de Esparta, eles eram mais guerreiros. Existia uma política, sim, mas eles eram um povo mais afeiçoado à guerra. Eram mais soldados. E dentro da cultura espartana, um ponto muito interessante é que a mulher também possuía valor social, o que você não vai ver em Atenas. Em Atenas, a mulher ela não era considerada como uma cidadã, mesmo sendo a polis de Atenas o baluarte, o berço da questão da filosofia. Mas basicamente, quando se refere a Esparta, tá bom? Eram mais guerreiros e você tinha uma divisão social. Você tinha primeiro os esparciatas, que seriam um pequeno grupo, seriam cidadãos que tinham direitos políticos, tudo isso. E você tinha abaixo dele os chamados periecos, que seriam ex-escravos que agora estavam livres, alguns estrangeiros. Nesse caso, eles não possuíam direitos civis, direitos políticos. E você tinha lá embaixo os zilotas, que seriam os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Então, basicamente, essa é a estrutura de Esparta. Você vai achar muito isso aí na página 6 do seu livro, onde tem um resumo bem interessante de alguns aspectos importantes dentro da estrutura de Esparta, tá bom? Com relação a polis de Atenas,
vai estar na página 7 em diante, e vai falar um pouquinho de como é que era constituída a pirâmide social dentro de Atenas. Você vai ter os cidadãos, que eram chamados, aqueles que tinham benefícios, direitos, eles se entendiam como originários ou herdeiros da cultura lá no começo da Grécia, então eles se sentiam cidadãos por esse motivo. Nós somos os primeiros habitantes da terra, tinham todos os direitos. Vale lembrar mais uma vez que a mulher não se incluía nesse propósito, mesmo se ela nascesse em Atenas, ela não era tida como cidadã, tá bom? Você vai ter os metecos abaixo, que eram comerciantes, eram estrangeiros, homens livres, mas que também não possuíam muitos direitos políticos. E por último você vai ter os escravos, que assim como Esparta, eram prisioneiros de guerra. Basicamente isso é um resumo geral do que vem a ser. A Grécia, ela se constituiu uma civilização que marcou muito a nossa cultura, tanto porque a filosofia, teoricamente, começou lá. Os entendimentos, a retórica, os debates começaram lá. E muito do que nós vivemos hoje tem uma origem lá na Grécia Antiga, tá bom? Então eu quero convidar você, leia seu livro hoje, da página 2 até a página 7, já aí te fazer uma pequena colocação e intimação, comece a responder as questões da página 10 do livro, agora é com você, tá bom? Já vai anotando isso aí, é importante. E te vejo na próxima aula. Que Deus possa te abençoar muito. Um abraço e fique com Deus.